É possível fugir de Deus, não em distância, mas em propósito. Imagine um homem que ouvia a voz de Deus com clareza. Um profeta, um homem de fé. E mesmo assim, quando Deus deu uma ordem, ele disse: não. Esta é a história de Jonas. E o mais chocante não é a sua fuga. É o motivo dela. Jonas não foge por medo, foge por discordar de Deus. Quem era Jonas? Ele não era um novato na fé. Era um profeta experiente em Israel. Alguém que conhecia intimamente a voz e o poder de Deus. Não estamos falando de alguém com dúvidas ou ignorância espiritual. Jonas tinha total clareza da missão que recebeu. E mesmo assim, conscientemente, ele disse não. E aqui está uma verdade desconfortável. Quanto mais você conhece a Deus, mais caro fica desobedecer. A desobediência de um profeta tem um peso diferente. É uma rejeição calculada, uma quebra de confiança no nível mais profundo. Jonas sabia exatamente o que estava fazendo. E fez mesmo assim. A ordem de Deus foi direta. Vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio, inimiga mortal de Israel. Um lugar conhecido pela sua violência, crueldade e idolatria. Para Jonas, os ninivitas eram o pior tipo de gente. Eram o povo que ele odiava. O plano de Deus era dar a esses inimigos uma chance de arrependimento. E Jonas não aceitava isso. Ele não conseguia conceber a ideia da misericórdia de Deus para aqueles que, na sua opinião, não mereciam. Ele queria julgamento, não perdão. Ele queria que Nínive fosse destruída, não salva. Então, Jonas faz o impensável. Ele embarca para Tarsis, na direção completamente oposta de Nínive. Ele não está apenas fugindo de uma missão difícil. Ele está fugindo do caráter de Deus, daquela parte de Deus que ele não suportava, a sua imensa misericórdia. Jonas desce ao porto, paga sua passagem e entra no navio, acreditando que pode se esconder da presença do Criador do universo. Mas há uma verdade incômoda que ele logo descobriria. Fugir de Deus nunca é um ato neutro, sempre afeta os outros ao seu redor. A fuga parecia funcionar no início. Jonas desceu ao porão do navio e dormiu. Um sono profundo, talvez de exaustão, talvez de negação, mas enquanto ele dormia, Deus enviou uma grande tempestade. O mar se tornou violento. Marinheiros experientes, acostumados com os perigos do oceano, entraram em pânico. Eles clamaram aos seus deuses, jogaram a carga ao mar para aliviar o navio, mas nada funcionava. A tempestade só piorava. O capitão encontra Jonas dormindo e o acorda. Desesperado, eles decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. Encurralado, ele finalmente admite: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. E ele confessa: está fugindo do seu Deus. Sua escolha pessoal, sua desobediência privada, quase custou a vida de homens inocentes. A tempestade não era para eles. Era por causa dele. Quando os marinheiros perguntam o que fazer, Jonas dá uma resposta chocante. Jogue-me ao mar só ainda não é um arrependimento genuíno. É quase um suicídio passivo. Uma forma de dizer: é melhor eu morrer do que obedecer a um Deus tão misericordioso. Eles relutam, mas por fim, o lançam nas águas furiosas. E a tempestade cessa imediatamente. No momento em que Jonas é lançado ao mar, o caos se transforma em calmaria. Mas a história não termina ali. Deus envia um grande peixe para engoli-lo. Isso não foi uma punição final. Foi um ato de preservação. O fundo do poço de Jonas não era o oceano. Era o ventre de um peixe. 3 dias e 3 noites na escuridão no isolamento, no lugar mais improvável. Ali, sem ter para onde fugir, Jonas é forçado a confrontar a si mesmo e a Deus. O fundo do poço, muitas vezes, não é o fim. É o único lugar onde finalmente paramos de correr e começamos a refletir. Na escuridão do ventre do peixe, Jonas finalmente ora. Sua oração é um reconhecimento de sua condição. Ele reconhece sua fuga, seu erro, sua impotência. Ele para de negociar, para de discutir com Deus. Ele apenas se rende. Ele declara: a salvação vem do Senhor. Não é mais sobre o que ele quer ou acha justo. É sobre quem Deus é. E Deus ouve. No momento em que a rendição é completa, Deus dá uma ordem ao peixe. E o peixe vomita Jonas em terra firme. A segunda chance chega. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez. E a ordem é exatamente a mesma. Vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe darei. Nenhuma palavra de repreensão. Apenas a missão, repetida. Desta vez,
Jonas obedece. Ele vai a Nínive. Ele caminha pela cidade e prega a mensagem mais curta e direta da Bíblia. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele fez o que Deus mandou. Talvez sem vontade, sem paixão, mas ele obedeceu. E o milagre acontece. O povo de Nínive acredita. Do rei ao mais simples cidadão, todos se arrependem. Eles jejuam, vestem-se de saco e se cobrem de cinzas. E Deus, vendo o arrependimento deles, muda de ideia e não os destrói. A cidade foi salva. E Jonas, em vez de celebrar a maior conversão da história, ele fica furioso, completamente irado. Ele vai para fora da cidade, senta-se e reclama com Deus. E aqui, ele finalmente confessa o verdadeiro motivo de sua fuga inicial. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Um Deus que se arrepende de enviar a desgraça. Esse era o problema o tempo todo. Jonas não fugiu porque Deus era exigente demais. Ele fugiu porque Deus era bom demais. Jonas queria justiça na ponta da lança. Deus ofereceu graça. O conflito central da história é este. Jonas amava a Deus, mas odiava as pessoas que Deus decidia salvar. A lição final ainda estava por vir. Enquanto Jonas esperava, amuado, para ver se Deus talvez mudasse de ideia e destruísse a cidade, Deus fez crescer uma planta para lhe dar sombra. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que secou a planta. O sol e um vento quente castigaram Jonas, que desejou morrer. E então Deus pergunta: você tem pena de uma planta pela qual não trabalhou, que cresceu numa noite e na outra morreu? E eu não deveria ter pena de Nínive, essa grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Deus expõe o egoísmo do profeta. Jonas se importava mais com seu conforto pessoal, com uma planta, do que com a salvação de milhares de vidas humanas. E a história termina aí, com uma pergunta de Deus, sem uma resposta de Jonas. A pergunta fica no ar, não para ele, mas para nós. A história de Jonas não é apenas sobre fugir fisicamente de um lugar, é sobre resistir internamente ao coração de Deus. Às vezes nosso maior problema não é um pecado evidente, como roubar ou mentir. É o orgulho sutil, de achar que sabemos melhor que Deus, quem merece perdão. Aprendemos que a misericórdia de Deus não cabe nas nossas preferências, nos nossos preconceitos ou na nossa teologia. Ele ama quem ele quer amar. Ele perdoa quem ele quer perdoar. Uma misericórdia que não alcança o nosso inimigo, aquele que achamos indigno. Não é a verdadeira misericórdia de Deus. É apenas preferência pessoal. Então a pergunta final de Deus para Jonas ecoa até hoje para nós. Quem você não quer que Deus perdoe? Quem está fora do alcance da sua compaixão? Obrigado por assistir. Reserve um momento para pensar sobre isso. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias como essa e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Jonas descobriu que fugir de Deus é fácil. Difícil é aceitar quem ele decide amar.